E aí, rapaziada, aqui quem fala é o Gabriel, de BHQs, e hoje eu vim mostrar pra vocês um material que me chamou bastante atenção pelo título simples e pelo motivo de... Procurei uns 2 ou 3 vídeos no YouTube sobre pessoas falando sobre essa HQ, e todos elogiaram bastante essa HQ por ela ser algo do cotidiano e ao mesmo tempo ter uma narrativa muito bem construída. E eu estou falando de Taxi, obra da I Make the John. Não sei como pronunciar esse nome certinho, mas eu creio que seja assim, então me perdoem caso a pronúncia esteja errada. Mas essa I Make the John, já mostrei um trabalho dela aqui no canal, que no caso ela era só ilustradora. Aqui ela é autora, ilustradora, ela fez tudo aqui sozinha. E a obra em questão é A Obsolescência Programada de Nossos Sentimentos. Aqui ela é a desenhista e o autor é o Zidru, o roteirista, né? Mas enfim, o material é realmente muito agradável de se ler, é muito maneiro. E o desenho da Aimee é simplesmente um dos meus favoritos. Ela desenha de um jeito, sei lá, leve, e ao mesmo tempo ela consegue passar todas as emoções dos personagens. Gosto bastante. Então vamos lá dar uma olhada mais de perto. Vamos apreciar um pouco mais de perto esse quadrinho então. Taxi, Histórias Passageiras, da Aimee the John, que é uma quadrinista excepcional. Até essa obra, a única outra obra dela que eu tive algum contato foi o Obsolescências Programadas dos Nossos Sentimentos, lançado pelo Pock Nankin, que eu já tenho vídeo no canal, caso vocês queiram ver. Porém, ele não é uma obra feita apenas por ela. Ela apenas desenhou aquele e o roteiro era do Zidru. Agora que eu li isso aqui, eu posso dizer com certeza que ela é realmente um quadrinista profissional, sem ser só nos desenhos. Porque nos desenhos eu já achava ela realmente muito boa, mas agora vendo o roteiro dela eu sei que ela realmente é sensacional e vou ficar de olho nos futuros trabalhos dela. Esse gibi aqui, tá? Ele veio pela Conrad e dentro dele tem esse card, esse cartão postal aqui. Muito bonitinho. Eu não fazia ideia que vinha com isso, então foi um grande bônus aí pra mim. E fora isso, né? Material, capa cartonada, orelha também dos dois lados. Ele é bem grande, como vocês podem ver, ele acaba não ficando totalmente enquadrado na câmera. Aqui temos um breve resumo sobre a obra da autora, né? Sobre a carreira dela. E aqui uma foto dela, em Los Angeles em 2014. Então, antes de mais nada, vamos dar uma olhada na sinopse aqui. Gente, eu de fato não sei como se pronuncia esse nome da maneira mais correta possível, mas então eu vou simplesmente falar como eu tô lendo, né? Aimee the John, um dos mais brilhantes novos talentos europeus, lança Taxi, sua primeira graphic novel autobiográfica. The John relata 4 viagens de táxi notáveis e reais, em 4 cidades diferentes: Los Angeles, Paris, Jakarta e Washington, D.C. Apesar das incríveis paisagens pelas quais passa, The John percebe que está mais interessada nos motoristas e suas histórias. Enquanto eles se abrem lentamente sobre suas vidas, The John faz o mesmo, ainda que isso signifique deixar de lado seus próprios preconceitos e crenças. Através desses momentos vulneráveis e especialmente bem-humorados, The John consegue encontrar semelhanças surpreendentes com as pessoas que a levam ao seu destino. Uma homenagem especial a todos os taxistas deste mundo. Então, como vocês puderam ver pela sinopse, é exatamente isso. São 4 viagens de táxi que ela fez em 4 cidades diferentes. Porém, a história fica indo e vindo, sabe? Fica indo e voltando no passado e futuro. Porque começa nessa viagem de Los Angeles, de 2014. E daí ela vai trocando papo com o motorista, e isso vai mostrando um pouco da personalidade dele. Esse primeiro, ele é mais carrancudo, ele é mais fechado. Então ela começa a falar com ele e começa a meio que se sentir ignorada. Tem até um momento em que ela vai falar um pouco mais alto, quer dizer, ela vai continuar conversando com ele, ele simplesmente mete o dedo na buzina. Em outro momento ele liga o rádio mais alto, ele realmente não tá afim de conversa. Daí começamos nessa história dela lembrando como foi o início dessa viagem de táxi em Los Angeles, e daí já vai pra outra cidade, e aqui ela já começa a lembrar da outra viagem que ela teve. Essa aqui, se não me engano, é a de Paris? Essa aqui é a de Paris. É mais ou menos assim. Aí a história meio que corta por aqui, e começa a viagem de Jakarta. E assim por diante. Depois corta para a viagem de Washington. Aí acontece alguma coisa na viagem de Washington que faz ela meio que lembrar da primeira viagem, né? Que foi em Los Angeles. E daí voltamos para essa história de Los Angeles. E a história fica assim, fica oscilando entre uma história e a outra. Ela vai sempre tipo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E cara, isso é muito interessante, tá? É realmente bem legal. Porque são 4 personalidades muito diferentes desses 4 taxistas. E histórias muito bem-humoradas, histórias de família, sabe, do próprio trabalho. Também coisas pessoais que eles gostam de compartilhar com ela, ou não gostam, né, no caso do primeiro. Porém, em algum momento ele vai acabar se abrindo com ela, né, aquele primeiro. E eles conversam mais. Ela também expõe alguns problemas pessoais dela aqui. Coincidências como, por exemplo, quando ela conversa com um taxista que deu carona pra ela em Jakarta, o pai dela, né, da The John,
viveu em Jakarta por um tempo, ele é de lá. E o pai dele viveu na cidade em que ela estava morando atualmente. Algumas certas coincidências também, né? Que fazem o papo acabar tomando rumos diferentes e também ajuda na intimidade entre eles. E essa palavra intimidade, ela é importante porque a gente percebe que algumas pessoas têm mais facilidade do que outras para realmente alcançar essa intimidade, sabe? Compartilhar fatos pessoais ou coisas da família, por exemplo. E falando em exemplo, temos esse camaradinho aqui, o de Jakarta, que ele, em dado momento, ele fala sobre o falecimento do pai dele e acaba mostrando, tipo, um vídeo do velório do pai e tudo mais. Não conheço a cultura de Jakarta, mas ele mostra esses vídeos, tipo, com bastante naturalidade. Então é legal você ver isso, enquanto esse daqui não queria nem trocar uma palavra sequer. Aqui é a hora que ele aumenta a música, né, que eu tinha falado. E fora essas diferenças, né, como eu disse, tem experiências pessoais aqui no meio. Então, por exemplo, culinária, né, experiências gastronômicas que um gosta de ter, outro não. Quem mais fala disso é o francês, ele fala bastante sobre um prato lá que ele gosta. Eu não vou me lembrar agora, só que se eu não me engano são macarrons de café. Ele gosta muito de macarrons de café. Aí, tanto é que no final da viagem deles, ela acaba desejando bastante macarrons de café, num dos feriados que vai ter, que eu não me recordo o nome. Como vocês podem ver, a arte dela, eu não vou falar muito mais sobre a história, senão vou acabar dando algum spoiler. Os traços dela, como vocês podem ver, é o que mais me chama a atenção nela, né? Até porque eu só conhecia essa quadrinista pela arte dela. Como eu disse, eu havia lido só um trabalho anterior dela, em que ela só tinha feito a arte, ela não tinha feito o roteiro. Então, era exatamente pela arte que eu conheci ela. A arte acaba sendo um pouco diferente, tá? Porque o outro material que eu li era colorizado e tinha um tom mais diferente a história, sabe? Era um tom diferente, uma história da outra, é o que eu quero dizer. Então, isso acaba influenciando um pouco, né? No que pode ser representado no traço e o que não pode. Mas ela é muito boa com o traço, sabe? As expressões dos personagens, eu acho que aqui é onde ela mais brilha. A expressão dos personagens dela é realmente sensacional. Tu consegue sentir muito bem o que eles querem te passar, o que eles estão sentindo, sabe? É muito fácil de se botar no lugar deles e muito fácil entender o que eles estão sentindo ou estão passando em dado momento. Que é a parte que eu falei que ele mostra pra ela, por exemplo, o velório do pai dela. Dá pra ver claramente que ela fica meio confusa, ao mesmo tempo curiosa. É muito bom, sabe? A carinha dele. É leve, o traço dela é leve, sabe? É leve e ao mesmo tempo muito informativo. E além do mais, por ser um quadrinho que se passa em 4 países diferentes, né? Ou em 4 cidades diferentes, acaba tendo uma carga cultural não tão grande, né? Mas, por exemplo, o trânsito, tá? Dá pra ver bem uma diferença cultural no trânsito. Porque comparar o trânsito dos países, você vê que realmente cada país é de um jeito. E Jakarta acaba sendo uma grande loucura. Tem um momento em que aparece uma moto com 3 pessoas em cima, ou são 4 pessoas em cima. Chega a ser meio absurdo ver isso. Mas tem essa diferença gigantesca, né, de cidade grande e cidade interiorana. E também, às vezes, cultural mesmo do país, né? Mas é isso, cara. Material muito bom, tá? Muito bem desenhado, roteiro muito interessante. Eu gosto dos roteiros que não te deixam parado, sabe? Eles te fazem pensar, porque fica indo e voltando. E, ao mesmo tempo, né, é um foco muito grande em uma conversa, em um diálogo, né? E, no caso, 4 diálogos. Fica transitando entre um e outro. E, cara, isso dá vida ao quadrinho de uma forma... Eu realmente achei muito bom ler isso, tá? É realmente sensacional. E eu com certeza vou ficar de olho nessa quadrinista para mais materiais dela, porque eu gostei muito disso aqui. Inclusive, eu sei que ela tem outro material solo já lançado. Chama-se Honey Buzzard, O Retorno da Ave de Rapina. Vai ser lançado também pela Conrad no final desse mês. Já está em pré-venda na Amazon, caso alguém tenha interesse. Vamos à ficha técnica, né? Por assim dizer, desse material. Capa cartonada, como eu já mostrei, né? Com orelhas. Eu esqueci de mostrar a lombadinha, né, pra vocês no início. Tá aí a lombada. E a parte de trás. O quadrinho conta com 96 páginas. O preço de capa dele é R$60. R$59,90, né, pra ser exato. Mas eu peguei nele na promoção e paguei uns 30, eu acho. E ele não é difícil de entrar em promoção. Até onde eu me lembro, eu já vi ele em promoção algumas vezes, sabe? E da última vez que eu vi, eu acabei resolvendo comprar ele porque eu fiquei bem curioso pra ler. E o que me deixou muito curioso pra ler ele foi o BBHQs, grande canal de quadrinhos aí do YouTube também. Esse cara, eu gosto demais dele. Ele é bem crítico sobre as obras que ele lê e ele lê bastante, lê de tudo. Então eu sempre gosto de dar uma olhada no canal dele pra ver se tem HQ antes de comprar. Material de boa qualidade, tá? Ele não é de péssima qualidade, nem de longe, tem uma ótima qualidade na verdade. E tem esse cartão postal aqui também, que eu não fazia ideia da existência. Então,
Cara, em resumo, vale muito a pena, tá? Se você gosta de uma história assim mais cotidiana, ou simplesmente diálogos entre pessoas desconhecidas ou que estão se conhecendo agora, fica muito forte a indicação. Então é isso, galera. Em resumo, um quadrinho sensacional. Se vocês sentirem interesse, podem comprar, que vocês não vão se arrepender. E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem bem.